dia, bom dia. Hoje eu vou começar com bom dia, porque para mim o dia tá cedo. Então eu vou começar com bom dia, a Marisa fica com olá. Hoje a gente tem aqui com a gente a Marion da Rosa. Ela eu fiz uma listinha aqui, sacerdotisa, terapeuta, gineterapeuta e mais um monte de coisas que ela vai falar aí pra gente explicar um pouquinho. Marisa já conhece a Marion mais do que eu conheço do Elixir, de algumas coisas que a gente fez junto, de alguns encontros do Elixir, inclusive, que eu fugi, escapei, não fiz, né? Mas é isso aí, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite de vocês para estar aqui em primeiro lugar, né? A gente conversar sobre esses assuntos femininos, profundos, e é sempre muito bom. Pega leve, Marion, pega leve, que tá aqui bom, é sábado de manhã. O quê? Pega leve nada. Ó. Nananina não. Né? Eu sou a menina que abro. Eu sou a menina que sempre abro com o ponto, né? Boa noite para quem é de boa noite. Né? Quem vê pensa que eu acordo super bem-humorada, né? Com a criança de 1 ano que não dorme, né? Mas a gente sempre começa assim, né? Tentando estar com a vibração, pelo menos em alta, dando risada das nossas próprias sombras, né? Nossas próprias pedras no sapato, né? Porque a Cris está 1 hora antes da gente, né? E aí, para a gente estar aqui filmando Bela, a gente tem que acordar mais cedo, arrumar a caranga, né? Arrumar o ambiente, né? Assim, liguei, nossa, que linda, elas ligam o vídeo, o ambiente está preparado. Não é bem assim. A luz está estourada, põe o papelão na parede. É assim que funciona, né? Mas estamos aqui, né? A gente, apesar da gente ficar com essas pedras no sapato porque não pode, vamos tentar arrumar outro dia, né? As velhas ranzinhas fechando cortina, a gente gosta de estar aqui, essa é a verdade, né? Depois que a gente entra, a gente, puta, foi tão legal, né? E antes de começar, a gente, como todo mundo, né? A grande maioria de nós tem essa peculiaridade de ser humano, essa super qualidade, né? Com certeza. E hoje a gente chamou Marion, né? Que, mais uma vez, eu sou suspeita a falar, até a Cris fala que ela gosta muito do vídeo de 2. Né? Eu falei, então, fica você lá no backstage, porque é difícil para mim apresentar pessoas que eu tenho tanto afeto e tanta conexão. E aí eu sempre falo para a Cris, é difícil porque a ideia é que a gente faça um bate-papo para que a gente consiga apresentar aquele servir e aquela pessoa da maneira mais simples, né? E como eu e a Marion, a gente já trabalha junto, a gente já tem projetos juntos, a gente tem um afetivo, a gente tem uma amizade. É difícil de eu chegar para a Marion e falar, mas me fale aí, o que é isso? Tipo, eu já sei o que é isso, entendeu? Então, para mim, passa batido na minha cabeça. Eu falei, Cris, a gente precisa ainda de você, que a Cris foi nossa aluna no Elixir, né? Que é um projeto que a gente tem, que provavelmente vai sair aí no meio do bate-papo, né? Que vai estar lá na plataforma também. Mas é isso, né? Então, né, cantando o ponto de boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa madrugada para quem é de madrugada, porque a gente não sabe que horário você vai assistir, né? Então, a gente abraça todo mundo, né? Como diz, a gente abraça todos. Abraça todos. Mas é difícil ir no todos, né? E hoje o assunto é dos assuntos femininos. Pode ser, mas também pode ser. Faz parte das perguntas. Né? Da energia feminina que tem em todos os seres, em todas, então. Né? Exatamente. Isso faz parte da minha listinha de perguntas. Vamos começar falando por isso, então. Primeiro, fala um pouquinho do que você faz, de como é que é esse trabalho de assuntos femininos
E, claro, a gente vai chegar nesse ponto do feminino. O feminino é só para quem nasceu com o corpo aqui de mulher, ou como é que é tudo isso? Conta um Tá, pouquinho pra gente. beleza. Tá, basicamente, assim, o meu trabalho, né, seja como terapeuta, ou como sacerdotisa, ou como giniterapeuta, ou qualquer outro nome que a gente possa, né, querer atribuir, são só nomes, mas ao mesmo tempo, né, carregam um significado. Eu vejo assim como acompanhar, né, acompanhar pessoas dentro dos seus processos, estar junto, caminhar lado a lado, né? Então, às vezes a gente tem assim essa imagem, né, de uma sacerdotisa, de um sacerdote como um ser, assim, tipo, todo, né, superior e não sei o quê, e que tá ali fazendo uma ponte e representando o divino e não sei o quê, mas eu vejo, assim, de uma forma muito mais humana, muito mais clara, sabe, de acompanhar, de estar ali lado a lado, num suporte que às vezes é físico, né, fisicamente, às vezes é emocional, mas sempre vai ter um suporte espiritual dentro disso, né? Dentro dos processos, dentro dos ritos de passagem, né? Que a gente passa ao longo da nossa vida, ou até momentos em que parecem ritos de passagem, né? Então, às vezes a gente passa por um momento de literalmente de quebra, né? De coisas que estão acontecendo na vida, de estruturas que estão se quebrando, e ali a gente vê que está acontecendo, por exemplo, uma morte dentro de nós, né? E aí o que né, uma terapeuta, uma sacerdotisa, né, qual que é o papel disso, né? É trazer esse estar do lado. Eu tô aqui com você, né? Eu não vou te trazer a solução necessariamente dos seus problemas, mas eu tô aqui do teu lado, eu te dou esse suporte, né? Vamos dar a mão, vamos caminhar junto. Né? Então é assim que eu vejo muito esse trabalho com o feminino de uma forma geral, porque aí a gente vai tirando esses véus, né, que a gente mesmo vai se colocando, que, né, família, sociedade, cultura, que vai colocando nas nossas vistas e que a gente precisa tirar para enxergar uma camada a mais. Então, eu vejo assim dessa forma. Nossa, Crisley, já começou tirando o Ifchai aí, ó. O Ifchai é uma chave de reiki que a gente tira, tá? Para quem não sabe, né? Vamos fazer a legenda, né? Viu porque eu não posso ficar sozinha? Porque senão eu, né, desengrolo o negócio. O Ifchai é uma chave de reiki, um símbolo de reiki que a gente usa muito no soma, né? Muito nesse terceiro olho. E o propósito dele é realmente tirar os véus da ilusão que temos, né? Muitos. Então, ele faz essa função. E dentro de uma terapia, numa meditação multidimensional, que eu gravei para o grupo, que a gente estava fazendo lá do programa do Me Pega no Colo, no meio da meditação, eu chamei o Ifchai. Eu chamei, é ótima, né? Alguém chamou, e eu só verbalizei. E a Crisley, nossa, foi o que mais chamou a atenção dela, foi o Ifchai. Foi. Vamos tirar e é esses engraçado véus. porque foi o Ifchai que me fez perguntar o que é isso, porque eu já era, entre aspas, né, reikiana, mas nunca tinha ouvido falar de Ifchai, e aí eu fui perguntar para ela, foi onde rolou toda uma história que nos trouxe até aqui. Basicamente. Sabe que até... pode falar. Até estava, quando vocês estão falando, né, dessa chave, me veio muito a própria figura arquetípica da sacerdotisa, né? Por exemplo, ela é representada no tarô, né? Ela está sempre entre duas pilastras, né? Então, representando até a árvore da vida da Cabala, e ela tá ali, entre mundos, só que atrás dela tem um véu, né? Porque ela realmente tira os véus, ela mostra aquilo que está oculto. Né? E como a gente acessa os arquétipos através da nossa consciência coletiva, a gente tem como acessar essa sacerdotisa interior, né? Buscando aquilo que está oculto dentro da gente. Né? Então, esse Ifchai é a chave da sacerdotisa. Adorei. Esse não saiu para você, Marion, aquela vez. Saiu, sim. Saiu? Eu acho que é verdade, saiu na garganta. Gente, é uma pira. A gente vai lá, aproveita e vai lá dar uma olhadinha no curso da formação de reiki, que a gente fala sobre essas chaves, é muito louco o negócio. Mas me dá um exemplo
a gente já começar com exemplo, porque eu sei que a gente vai depois acabar entrando nos assuntos mesmo do sagrado feminino e tudo. Me dá um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que te procura para uma questão específica. Então, o que vai me fazer assim, eu vou procurar a Marion para eu fazer um trabalho com esse assunto. Me dá um exemplo concreto, prático. Bom, vamos então pegar um rito de passagem, né? Menarca. Né? Não necessariamente uma menina, né, que dos seus 11, 12 anos que vai vir me procurar, né? Mas no sentido de mulheres que muitas vezes estão precisando ressignificar a sua experiência com o seu primeiro sangue ou com a sua relação com o seu sangue, né? Por quê? Só que vem através disso, eu quero ressignificar minha relação com o meu sangue. Em geral, não. Em geral, vai vir através de algum problema, de algum distúrbio, digamos assim, do ciclo menstrual, né? Então, eu tenho endometriose, eu tenho o ciclo irregular, eu tenho mioma, enfim, né? E eu já busquei diversas vias dentro da medicina tradicional, por exemplo, e sei que isso não está funcionando para mim, porque eu sinto que eu preciso ir uma camada a mais, eu preciso me aprofundar nas minhas questões com o meu feminino, né? E aí é que entra, então, esse trabalho. Ok, então vamos olhar para a tua história, em relação ao teu sangue, em relação à tua energia feminina, de uma forma geral, e aí a gente adentra, né, esse feminino nessa relação consigo mesma, com o próprio corpo, que é muito importante. A gente acabou, né, dentro da nossa cultura, se desligando muito dessa relação com o corpo, né? A gente se tornou muito mental, então as coisas estão super na mente, o pensamento acelerado, super conectado com infinitas coisas que acontecem à nossa volta, mas quando a gente passa a ouvir o nosso corpo, o que esses sintomas estão trazendo para nós, é uma outra escuta, né? Escutar o corpo não é escutar os pensamentos que estão aqui nhonhonhon na nossa cabeça, né? Então, nesse sentido, é esse tirar dos véus, né? De você olhar para o teu próprio corpo e olhar o que aquilo está querendo te dizer. E aí a gente entra, né, na história da pessoa, na relação com a mãe, enfim, com o feminino, com a energia feminina de forma geral, sabe? Então é mais. Eu costumo dizer, né? Querendo te dizer, não, né? Te dizendo. Porque se já tá no teu corpo, ele já quis te dizer de várias outras maneiras e você não escutou. Daí ele ancorou no físico para dizer, então eu tô desenhando para você, já que você tá com dificuldade. Né? Exatamente. E é muito também do que a gente trabalha no Elixir, né, Má? Porque é trazer literalmente essa energia das deusas, né? Essas energias arquetípicas, esses símbolos, né, do inconsciente para o nosso corpo, né? Para trazer essa escuta de novo do nosso corpo. Então, né, eu sinto que, pelo menos nessa última edição, a gente trabalhou muito com o corpo, né? O tempo inteiro. Né? Porque isso abre outros canais de percepção que a gente não tá desligado, né? Desligou a chavinha ali, daí tá precisando, né, de alguém para dizer, se você acender ali, quem sabe você percebe outras coisas sobre você. Né? Então, existem muitos estudos, né? Não só a terapia haitiana, mas existem muitos estudos, inclusive de médicos, né, que relatam que o nosso corpo recebe pelo menos 8 sinais antes de ancorar aquilo no físico, né? Então, antes de você ter endometriose, nos teus outros corpos sutis, né? Isso já vem, essa frequência, ela já vem de alguma maneira te provocando, né, a prestar atenção em, né? E aí, quando a gente chega no corpo físico, chega a materializar aquilo no físico, né? Materializar aquela frequência. Eu não acredito nada disso. Bom, então você não usa celular, não assiste TV, não usa computador. A gente está falando de frequência, né? Então, quando você chega a materializar aquela frequência no teu corpo físico, é porque realmente teve que desenhar para você, né? E aí a gente se perdeu desse olhar, né?
de sentir as coisas, a gente se perdeu dentro desses sentidos, né? E agora a gente está sendo chamado com toda a força para... a pandemia veio, né? Colocou todo mundo dentro de casa, colocou todo mundo dentro dos seus, colocou todo mundo para prestar atenção o quê? Na sua respiração, né? Pela lei do tempo, a respiração controla a mente, né? Então, a forma pensamento, ela é importante, claro, ela é um dos sentidos, também mas ela não é a única, né? E aí essa forma descontrolada, né, causou muitos danos físicos na gente, tantos que materializaram com a pandemia. Né? E aí fez com que a gente se obrigasse. Presta atenção na tua respiração. Então, teve gente que teve que ter um oxímetro porque não conseguia prestar atenção na própria respiração. Caraca, meu! Né? E é uma coisa básica. Se a gente está aqui é porque a gente está respirando. Né? Olha o Cléo batendo o tambor com o rabo. É bem isso. E sabe... E o teu exemplo foi muito pertinente. Pode falar. Teu exemplo foi muito pertinente, né? De trazer essa conexão mesmo com... Às vezes as pessoas chegam, né? As pessoas mais as mulheres, nesse sentido, né? Nossa, eu tenho uma menstruação descontrolada. Então, a sua menstruação é descontrolada. Como assim descontrolada? Fale-me mais sobre isso, né? Porque vamos ela olhar melhor para isso, né? Isso. Exatamente. Mas é engraçado, assim, né? Também essa questão, né? De que a pessoa só aparece também, ela só olha para isso quando ela tá pronta, né? Porque às vezes ela tá tão no automático ali que não se dá conta de que tem algo mais profundo para ser olhado, né? Às vezes está ali, só no automático. E aí sim, né? Utilizando até o próprio exemplo da pandemia, vem às vezes algo mais forte, né? E, em termos, né, na vida dela, por exemplo, acontecendo, né, algo mais forte, ali para que ela, né, pare, olhe e pense sobre aquilo, né? Se aprofunde naquilo. Então, eu vejo assim, pelo menos das pessoas que, né, já chegaram até mim ou que chegam, é muito através também de um chamado, né? Através de muitas sincronicidades que vão acontecendo, e aí, né, vem esse chamado de, ok, eu preciso olhar para isso agora. A dica é assim, ó, se a Marion brotar num sonho teu, procure ela, porque a menina adora brotar no sonho, né? Então... Tipo, ai, Marion, sonhei com você. Ela fala, amada, fala mais sobre isso. Né? Né? Ela fez um ritual em mim, né? De rito de passagem, né? Depois que a Clara nasceu, depois de um tempo. E foi muito importante. E foi assim mesmo a conexão, né? Marion, sonhei com você e não lembro direito o que era, né? Só lembro que tinha os instrumentos, só lembro... Então, engraçado, né? Daí ela fala toda bonitinha, engraçado, eu também andei sonhando com você. Então, a gente estava fazendo alguma coisa. Né? Eu acho que ela já vem fofinha assim, toda meiguinha, porque sabe que esses assuntos vai mexer, vai arrancar o couro, as entranhas, vai. Né? Aí tem que chegar, né, de uma forma que dê para chegar, né? Não dá para chegar já arrancando o couro, né? Sem fazer muita coisa, já arranca o couro. Mas essa questão dos sítios de passagem, assim, são muito fundamentais, assim, a gente olhar para eles, né, tirar esses véus do automático, porque isso muda, né, a própria questão, né, da maternidade, né, não só, né, obviamente para você, Marisa, mas para qualquer mulher, né, que
que está grávida, que está gestante, ou que, né, já pariu, enfim, isso transforma demais uma pessoa, né? Então, se não tem um suporte, né, nesse sentido de é um rito de passagem, ou seja, você não tem mais como voltar a ser a mesma pessoa de antes, né? Porque aquela pessoa que estava antes, aquela pessoa morreu. E aí tem um processo de luto no meio disso tudo, né, para que você possa assumir essa outra face que está vindo e muitas vezes resgatar as outras anteriores, né? Mas aquela específica, da forma como se manifestava, morreu. Né? Então, como olhar para isso de uma forma amorosa? Né? E se a gente for voltar lá bem para o passado, né? Para as épocas lá do Paleolítico, lá do Neolítico, em que as comunidades, né, as pessoas se organizavam nessas comunidades, esse cuidado com a vida era o centro, né, do que existia ali. Né? Então, é olhar para as mulheres, olhar para as crianças, olhar para o funcionamento dessa cooperação entre os seres. Né? Então, e isso só é possível quando a gente olha também para os ritos de passagem que cada um passa. Né? E se for ver, e com a pandemia, nós estamos todos, todes, todas, todo mundo, nós estamos passando por um rito de passagem. Né? Como se fosse uma menstruação coletiva, isso que a gente está vivendo. Né? Que o que veio, que o velho precisa ir embora para que o novo possa renascer. Não tem mais como ser igual a antes, mas a gente ainda não sabe o que vai ser depois. Então, a gente está nessa transição. E nessa transição que a gente precisa mesmo ter esse apoio, né? Esse alicerce com as outras pessoas para viver esse rito de uma forma menos traumática, né? Digamos assim. Mais produtiva, né? Tá todo mundo surtando, cada um surtando de um jeito, num lugar, não sabe direito por que está surtando, né? Não quer se achar louco, mas tá em todo canto, né? Isso acontecendo de alguma maneira. E às vezes as pessoas estão no meio disso, para quem não está muito acostumado a ter contato com as terapias, sem aquela ideia de só procuro terapia quando estou doente ou tenho algum problema mental. Infelizmente, isso ainda existe muito hoje, né? A gente está acostumado a lidar com a ideia da terapia de uma forma diferente, ou, né, menos preconceituosa, talvez, ou agressiva. Mas eu vejo, às vezes, falando com as pessoas, ainda vejo como tem isso. Eu não vou procurar terapia, eu não tenho problema para resolver, né? E a pandemia foi um petri dish, né? Que trouxe, foi uma incubadora de vamos pegar essas plantinhas aqui, que tá essas sementinhas, e vamos fazer todo mundo, cada um surtar no seu canto aí. Sim, né? E você vê as pessoas tendo assim, desencadeando processos muito, muito malucos, né? Muito inesperados, entre aspas, né? Mas que as pessoas às vezes não estão preparadas para lidar com isso, né? E eu adoro quando a Marion fala, né? A gente está num processo de menstruação coletiva, né? Porque a gente está deixando o velho para trás, né? E para florescer o novo. E eu acho isso é uma visão para mim muito bonita e muito poética e muito real na menstruação, né? No vídeo passado, a Cris até dedicou o vídeo para a irmã dela, e hoje, agora você falando, eu lembrei da Vilmari, que é uma amiga minha muito querida, até a gente, né, já convidou, a gente vai gravar um vídeo com ela, porque ela é professora de yoga, ela é professora, a gente se conheceu dando aula de balé, né, numa pós-graduação. E a Vilmari fez aniversário ontem, e foi muito engraçado, porque ela escreveu assim para mim: nossa, meu aniversário, né, virada de 41 anos,
eu menstruei 4 dias antes, então ela menstruou ontem, num dia de portal. O que isso significa, né? E aí, assim, eu fiquei olhando para a mensagem dela e pensei, é uma pessoa que é uma mulher que tem muitas ferramentas de autoconhecimento, se liga nisso, e ainda assim, a conexão para ela com a relação do sangue dela, ainda eu pergunto fora. Uhum. E aí eu falei para ela, o que significa para você? Né? Então, como a menstruação, o sangue menstrual, ele ficou distorcido, né? É só a gente olhar, na gôndola do mercado tem sabonete íntimo que tira teu cheiro. Uhum. Né? E assim, eu não gosto de ficar fedida, mas o meu sangue não é fedido. Uhum. Né? Então, ou comprar o desodorante que você não sua. Tipo, cara, tá entupindo sua glândula sudorípara, só para te avisar, né? Então, essa relação, eu quero que você fale mais sobre a menstruação em si, né? Não sei o que a Cris programou das perguntas dela, mas o quanto isso ficou distante, né? O quanto a gente se desconectou disso. Tipo, eu odeio menstruar. Não, porque quando eu menstruo, eu me sinto mal. Ou, eu menstruo 20 dias. Né? Ou, imagina, pôr no copinho meu sangue. Não. Né? E aí, porque por mais que essa não seja a área que mais vem para mim, né? O que mais vem para mim são as coisas de relacionamento, mesmo de casais e família, mas eu vejo que quando eu vou entrar na mulher nisso, ela não, e tem um maior BO na minha menstruação, Marisa. Melhor nem falar. Tanto que eu tomo um remédio direto porque eu não quero menstruar. Né? Então, é um ponto muito importante. Muito importante. Né? Qual é essa relação do sangue? Né? O que é menstruar? O que é? Não é, eu estou só sangrando aqui. Tipo, o que é isso? Né? Mas estava na lista das perguntas, sim. Eu acho que é um assunto interessante, porque, para mim, eu não posso dizer que estou 100% conectada, em paz com a ideia. Mas depois, aí eu comecei a perceber isso depois que eu ouvi falar a primeira vez das luas dentro do ciclo menstrual. E realmente foi ouvir falar daquilo e falar, ok, faz sentido isso, vou começar a observar isso. Nunca consegui parar e escrever no papel lá, bonitinho, as coisas, porque eu tentei e não consegui. Mas eu comecei a perceber o ciclo de uma outra maneira, porque eu estava grilada, eu fiquei sabendo, eu acabou sincronicamente vindo a uma oportunidade para falar do assunto, porque eu estava grilada que o meu ciclo estava muito mais curto. Né? Eu vou marcando lá no meu appzinho para eu ter uma ideia mais ou menos da previsão, e aí eu comecei a ver que estava ali nos 22, 23 dias, estava mais curto, mas não estava mais difícil, na verdade. Estava tão de boa, muito mais de boa do que foi em outras épocas, tal. Eu percebi, e aí veio através de uma pessoa esse assunto, ela me explicou a história lá, né? De olhar as luas, das 4 luas e tal, e de observar. E isso realmente me deixou numa outra relação. Foi um divisor de águas, assim, sabe? Me colocou num outro modo de observação da coisa. Tipo assim, vamos começar a conversar esse assunto aqui, eu, você, menstruação. Mas aí, depois disso, é que eu percebi como é que eu me relacionava com a coisa antes.
Porque eu acho que é isso aí eu percebi o piloto automático antes, como ele funcionava. Como ele simplesmente existia num lugar assim de você põe isso no piloto automático, você cria uma forma de lidar com aquilo o mais automática possível para que ela não exista. Uhum. Eu nunca cheguei a tomar, por exemplo, anticoncepcional que para totalmente, né? Na verdade, eu quase nunca tomei o anticoncepcional na vida. Mas aí eu percebi isso. Então, hoje, quando a gente fala, eu falo assim, assim que as pessoas não falam sobre o assunto, era assim que eu convivia com a ideia. Era de colocar num lugar onde não me atrapalhasse esse negócio. Porque se eu trouxesse para a consciência de que aquilo ia acontecer, ai, que incômodo. Mas eu vivia num piloto, e eu sangro muito pouco, sempre, a vida inteira, assim, tipo, um dia um fluxo um pouquinho mais forte, um dia antes, um depois, pouquinho, então sempre foi um fluxo fraco, nunca tive aquela coisa de ter cólicas, e nunca foi super dramático. Então eu consegui colocar lá naquele lugar de põe um absorvente interno, finge que não está acontecendo, bloqueia aqueles 2, 3 dias na sua vida e vai em frente. E aí, depois que a gente foi falar sobre isso, que eu fui entender, e eu acho que também coincidiu com o fato de estar pensando sobre a minha pequena, que está com 10 anos agora, né? Então aí você começa a pensar, puxa, eu vou ter que lidar com isso no outro. Ai, meu Deus do céu, eu não me lembro, eu não tenho memória da minha primeira menstruação. Não tenho memória. Aí eu fui parar para falar como é que foi para mim isso. Porque eu lembro que a minha mãe era muito do tipo, fala mesmo. Então, vem aqui, vou sentar com você, eu vou te contar que isso aqui acontece desse jeito. Pronto, acabou, resolvido? Beleza, beijo, tchau. Então, não foi para mim uma coisa... não foi uma coisa que me assustou, eu sabia que ia acontecer, mas eu tenho zero memória. Não tenho. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer com essa coisa? Eu não tenho memória. E foi interessante olhar para isso. Hoje, não vou dizer que estou lá na frente super evoluída com a ideia, mas eu consigo perceber o quanto era uma coisa... Hoje eu estou ali, né? Olho ali para aquele sangue, falo, tudo bem, não tomo de mal com você, tá? Vamos lá, vamos, né? Não tenho essa coisa do nojinho ou do dizer assim, né? Preciso me desinfetar. Eu realmente sempre achei muito bizarro essa coisa do desodorante íntimo, né? Eu acho que, assim, lavar é suficiente, igual o resto do corpo, eu não vou ficar suja, não vou deixar a coisa apodrecer para ficar, né? Mas eu sempre achei muito... Você precisa me desinfetar por quê mesmo, né? Tipo... Não. Então é uma coisa... eu dou meu testemunho porque para mim é uma coisa recente, sabe? De ainda... Eu hoje já não uso absorvente interno, mas comecei a usar o coletor, né? Falei, vou procurar uma outra alternativa. Então, uso o coletor. Então, eu acabo tendo com o coletor menstrual um pouco mais de contato com o sangue, porque você tem que tirar, você tem ele ali, né? Sim, na sua tá mão. ali líquido, né, na tua mão. Porque antes ele não existia, né? Ou ele ia para um absorvente, ou ele vai para um absorvente interno que vai-se embora, tchau, você mal vê ele. Ele existia, esse sangue. Né? Sim, total, né? E se a gente for ver, né? Vamos colocar, né, em termos ali práticos. Basicamente, 50% da população mundial vai ser um ser menstruante, né? Não vamos colocar como ou mulher ou homem, né? Dentro vai manifestar essa energia. E ninguém fala sobre isso, e se tornou um tabu, né? E muito disso, obviamente, né, tem a ver com a nossa cultura, né? Tem a ver com o próprio pensamento linear, né, de fazer as coisas, né? E nesse sentido, sim, de uma forma de uma energia masculina dominante. E aí tá, o que o sangue nos lembra? Nos lembra que nós somos seres que ciclamos, né? Não é aquela linha, né? Começo, meio e fim. Não, tem um recomeço. É um ciclo. E os ciclos se repetem, né? Igual as fases da Lua. Outra forma de olhar para isso também, de uns ciclos maiores, né? Que
também todos nós vivemos o ciclo do sol mesmo, das estações do ano, né? De ter primavera, verão, outono, inverno, seja, né, mais definido ou menos definido, dependendo de onde você está no mundo, mas essas estações vão existir e elas vão se repetir. Uma primavera não é igual a outra, mas é sempre primavera. Algumas coisas vão se repetir, vão ser iguais. E aí a gente quer lidar com a vida como se fosse uma linha reta. E aí perde todo sentido, né, da coisa. É aí que a gente se desconecta dessa matriz, né, desse ser cíclico, né, da mãe terra mesmo, né, que cicla, né, esse inverno como sendo essa fase menstrual. O que acontece no inverno, né? Vamos pensar, a seiva das plantas, das árvores, elas vão lá para a raiz, vão nutrir lá a raiz, né? Aí muitas árvores perdem suas folhas, fica só os galhinhos lá, aí a energia tá toda para dentro da terra. Tá, agora se a gente olhar para o ciclo, esse é o momento da menstruação, é o momento que a energia está dentro. E aí adianta a gente querer fazer um monte de coisa fora, né? Ser super extrovertida, fazer e acontecer no mundo lá fora, aí a gente só vai se frustrar. Porque a gente não está respeitando o que o ciclo interno está trazendo. Está trazendo aquele inverno, está trazendo aquela morte. Então, né? Deixa morrer, deixa aquilo ir, para que aí um outro ciclo nasça. Eu acho que tira um pouco desse peso, sabe? Quando a gente começa realmente a olhar para isso, né? Dessa forma de observação, a gente tira esse peso de que a gente tem que ser produtivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, se olhar por essa perspectiva do calendário, né? 365 dias por ano de quem que é produtivo o tempo inteiro? Essa lógica, né? Ela serve ao sistema, mas ela não nos serve, né? Enquanto seres humanos, enquanto pessoas mesmo, né? Enquanto seres da natureza. Sim, aí quando você precisa se recolher por alguma razão, você faz isso carregado de culpa. Isso, né? E aí essa culpa se acumula para o próximo ciclo, que daí você já não deu conta, né, do que precisava fazer. Daí acumula, e quando você vê é uma panela de pressão, que aí vai explodir aonde? No corpo. Todos aqueles avisos, né, que não foram dados, né, que já foram dados de outras formas, aí vai para o corpo, vai somatizar. Por que será, né, que agora escutando vocês falarem, porque a gente precisa ser produtivo. Poxa, mas quando a gente está em recolhimento, a gente não está sendo produtivo? Cara, a gente está sendo super produtivo interno, né? Sim. Então, por que ser produtivo está diretamente vinculado à ideia do externo, né? A ideia do outro, Sim. né? Do extrovertido, Isso. né? Eu me acho super produtiva quando eu estou no meu momento urso. Talvez porque eu seja semente mesmo, né? Então, eu gosto disso. Mas eu também gosto quando a minha semente explode e começa a aparecer galho e etc, né? Mas agora, vocês escutando você falar, eu pensei, nossa, verdade, por que será que a gente fica tão preso que, se eu estou aqui na cama, eu estou sendo improdutiva? Mas se você está ali na cama, você pega seu diário e vai sair coisas belíssimas, você vai, né? É uma produção. Sim, é o ócio criativo, né? Eu lembro que eu sempre fui muito disso, eu preciso estar sempre produtivo, uma cobrança interna. E hoje eu sempre tenho que colocar um alertazinho de não entra na culpa. Quando eu tenho aquele momento que eu falo, não, eu estou precisando parar, ir para dentro da terra e ficar ali quietinha, né, incubando. Hoje eu tenho um monte de artifícios para me lembrar que está tudo bem fazer isso. Eu ainda preciso me lembrar, eu ainda preciso... a gente, às vezes, está falando, eu falo, resolvendo alguma coisa, e eu falo, tá, então agora eu preciso pegar isso e ficar quieta um pouco.
E aí, às vezes, eu fico 2 dias lá sem encher o saco, porque eu sou aquela que manda 525 mensagens de trabalho por dia. Mas aí, se eu me ver quieta 2 dias, é porque eu tô ali incubando. Mas isso sempre vem muito cheio da culpa mesmo, de eu estou parada. E aí, eu lembro, muitos anos atrás, do meu pai, uma vez olhando para mim e falando: escuta, você precisa parar às vezes, não fazer nada também é uma ação. Você não consegue parar e não fazer nada? E eu tenho muito isso. As pessoas me falam, Edson fala às vezes, você não consegue parar um pouquinho? Para e faz nada, né? Só Fazer respira. nada é legal, é só respira. Manda respirar, que a respiração dos selos lá é um inferno. Mas é muito cultural isso, né? Então a gente está falando do ciclo menstrual, desse pequeno intervalo de você conseguir parar e realmente se dar esse tempo de se recolher e de incubar isso, de seja lá para que for. Mas a gente tem isso na nossa vida em geral, essa culpa atrelada à não ação, ao estar parado. Aí quando você fala, mas é o ócio criativo. O ócio criativo é coisa para artista, para gente que, né, que vai parar para pirar. Você que tem que trabalhar aí no mundo real, não tem nada de ócio criativo. É segunda a sexta, das 8 às 5 e ponto final. E isso é muito... É uma forma da gente adoecer, né? Porque É violento, né? desconecta do saber, da natureza mesmo. Né? E a cura para tudo que a gente precisa está nesse espelhamento com a natureza. Né? Seja da forma como for, né? Dessa reconexão. Então, E até, né, você falou essa questão, né, de não conseguir parar, e isso faz muito sentido com o que você relatou do teu ciclo ter tido essa fase que estava lá com os 21 dias, 22 dias, porque estava muito acelerada. Aí o ciclo, ok, preciso ir, sabe? E sem dar esse tempo, né, dessa expiração, né, desse soltar, desse alívio, né, que é super essencial, né? Porque senão a gente só fica no infla e não solta, né? E a menstruação, na verdade, é esse soltar. E dentro, até pensando, né, nas tribos antigas, dizia-se que a menstruação, o período menstrual ou o período que a lua fica negra no céu, ou seja, que ela não aparece, era o período conhecido como o período da busca de visão das mulheres. Né? Então, as mulheres se recolhiam, né, deixavam todo o cuidado da tribo, enfim, com os homens, com os seres que não menstruavam, e elas se recolhiam nesse momento só delas, um momento de partilha, um momento em que elas, né, se conectavam com a terra, né, nesse sangrar direto na terra, se conectavam também com os planos mais sutis, porque energeticamente, quando a gente menstrua, a gente está totalmente aberta. A gente se abre energeticamente, a gente capta tudo. Então, capta aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Também é tudo. Né? A gente vira uma anteninha, assim, né? Captando tudo. E esse também é um período que a gente pode usar nesse silenciamento para ter as visões para o próximo ciclo. Né? Então, realmente, aí não é um período de forma alguma perdido. Né? Mesmo que você sente só respire, você está ali deixando, né, aquilo ir, o velho ir, e tendo essas visões, basicamente, do que vem a seguir, né? Esvaziando esse copo, literalmente, né? Para que possa se preencher de novo, de novas coisas. E isso se perdeu, né? Eu acho que a tentativa, né? E até falando do próprio sagrado feminino, esse resgate, né? Dessa conexão através do sangue menstrual, é um resgate dessa conexão desse feminino, desse elo perdido. Né? Não é a única forma, mas é uma das formas da gente se conectar com os ciclos da natureza. Né? De perceber esse inverno. Né? E aí, até voltando para o assunto mesmo da própria pandemia, assim, e de tudo que isso está gerando em nós,
Esses dias uma amiga veio falar, assim, né, que ela tem um filho que tá na idade, assim, de 12, 13 anos também, né, mais ou menos assim, de adolescente, e falou que voltaram às aulas presenciais, né, e tudo mais, mas que ninguém fala sobre a pandemia em si, sobre os sentimentos, sobre as pessoas que perderam entes queridos, sobre o luto, sobre, né, tipo, ninguém fala. E aí eu fui perguntar também para o meu pai e para minha madrasta, que tem, né, a minha irmã, que tem 11 anos, e perguntei, e eles falam alguma coisa sobre, né, sentimentos, né, ela também voltou às aulas e tudo, não falam nada, é como se não existisse, tipo, agora todo mundo só usa máscara, fica distante, mas ninguém fala a nível de sentimento que isso desperta na gente. Então, de novo, a gente está escondendo algo que, de alguma forma, vai entrar em ebulição, né? De alguma forma, isso vai trazer consequências, né? Não falar sobre esse aspecto, sobre esse inverno, sobre essa morte, sobre essa, né, menstruação coletiva, nesse sentido metafórico que a gente está falando aqui, mas, né, colocando de uma maneira prática. A gente precisa falar sobre isso, as crianças precisam falar sobre isso, né? Os adolescentes, todo mundo, né? A gente precisa olhar para isso, né? Não é fingir que não existe. Ai, você já leu, ó, lá vai eu com o Marshall, da comunicação não violenta. Você já leu o livro do Marshall, da comunicação não violenta? Não li, mas sei qual é a história dele. Ai, mas leia, porque assim, em todos os processos agora, na maioria dos processos terapêuticos que estão acontecendo agora, na pandemia, ele veio muito para mim para indicar, né? Para as pessoas que estão procurando terapia. Porque quando a gente escuta sobre o assunto da comunicação não violenta, a gente entra naquele lugar que é para eu não me comunicar violentamente com uma pessoa, é para eu saber lidar quando vem uma fala violenta para mim, né? E o livro fala basicamente de como você parar de se violentar, né? Como você identificar sentimentos, porque os sentimentos falam de necessidades. E o quanto a gente está distante disso, né? O quanto a gente foi colocado, na verdade, não é que a gente está, né? Vamos arrumar a fala. O quanto a gente é colocado distante, né? Porque daí quando tem uma coisa, por exemplo, alguém morreu na família, fica velado. Fulana menstruou, não vamos falar sobre isso. Estamos numa pandemia, melhor não mexer, porque ela já está muito mexida, então vamos ficar caladinho. E aí a pessoa não consegue elaborar não só uma criança, um adolescente, mas o adulto. O quanto eu e a Cris, a gente lendo junto, está falando sobre isso, né? O quanto é difícil você identificar qual é o sentimento que você realmente está sentindo. Diz, eu estou sentindo raiva. E o que mais? Daí a pessoa fica, raiva. E aquilo fica num vazio, né? Então, o quanto isso sim influencia muito na nossa caminhada enquanto ser humano, né? O quanto isso sim desconecta a gente do nosso modelo natural, né? Porque escutando você falar, a gente é um espelho, né? Com a natureza. A gente é a natureza. E aí eu gosto, de novo, de chegar lá na fala do Murilo Gun, né? Que a gente é o único ser que tem que colocar que é ser humano. Porque todos os outros seres, eles são seres. A gente não, a gente tem que pôr que a gente é ser humano. Fala, a gente é tão cabaço nisso que até a gente tem que nominar a gente, né? E o quanto isso distancia a gente de nós mesmos, do nosso processo natural, da nossa cura, da nossa possibilidade de sermos girafas amorosas com a gente, não sermos chacais de querer comer um ao outro ou comer a si próprio, que é o que a gente faz, né? Que é o que a doença promove. Não é o outro que põe uma doença em mim, sou eu mesma.
né? Sou eu mesma que alimento uma raiva que eu nem sabia que era raiva, porque eu não consigo identificar aquilo, né? Porque não é permitido falar, ou porque não só permitido, mas não é incentivado isso. Sim, não existe espaço, não existe o canal, assim como todo o processo menstrual, desde que a gente aprende lá como criança, como menina, os produtos que são vendidos, o que é fornecido para a gente como mulher, são todas as formas possíveis e imagináveis de que isso não interfira em nada. Então, o absorvente é o mais discreto possível para ele não aparecer. Você toma os suplementos para que o seu humor fique normal e você não tenha TPM. Você vai usar a roupa para aquilo nunca aparecer. Então, é a coisa do essa parte do ciclo não é bem-vinda, né? No externo, para a gente trazer para o grupo, ela é incômoda, ela não é bem-vinda. E isso reflete isso que você está falando. A pandemia como uma grande menstruação coletiva e que a gente está fazendo com ela o processamento das emoções, o processamento disso, o que a gente faz com a nossa menstruação todo mês. A gente faz o possível para que ninguém fique sabendo, a gente joga para baixo do tapete, guarda, de preferência dá descarga e manda embora e acabou. Deixa passar, que depois a vida volta ao normal. Né? E é o que a gente nega no feminino, eu acho que no mundo mesmo, né? Esse banimento do natural, do feminino, de que tá tudo bem, isso faz parte de um processo, e tá tudo bem isso. É muito delicado isso. A naturalidade disso, exatamente. Que é o que a gente tem tentado fazer depois que eu comecei a pensar nisso por causa da Helena, porque eu sei que vai vir isso nela, e que eu comecei a reconhecer em mim, e a gente tem tentado trazer isso para a naturalidade. Eu fui jogada nisso por isso, porque a primeira vez que ela viu um sangue meu, ela entrou em pânico. Minha mãe vai morrer. Sangue quer dizer que a pessoa está machucada. Quando o sangue sai de alguém, porque alguém se machucou, se cortou, vai morrer, vou perder minha mãe, o que está acontecendo? E aí, a primeira vez que ela viu, faz alguns anos já, eu tive que explicar para ela o que era, para ela saber que aquilo não era uma indicação de problema, de doença ou de nada, né? Mas você vê, aí é que eu fui perceber como isso está automático nesse ciclo. Então, hoje a gente tenta lidar, está aprendendo a lidar com essa naturalidade, de dizer, olha, eu estou nessa lua, até porque aí eu tenho realmente essa vontade de me deixa quieta na minha caverna, no meu canto, que eu aviso para as pessoas próximas, eu já aviso, olha, né? Isso está acontecendo. Isso está acontecendo, entendeu? É só me deixa viver esse momento desse jeito, porque aí realmente, se me cutucar e quiser me arrancar para eu ir para um outro humor, sendo que é aquilo que eu estou precisando, aí eu entendi aonde vinha o mau humor daquele dia, daquela época, aonde eu ficava mal-humorada, onde eu ficava chata, porque é só me deixar quieta. Naquele meu momento. Eu tô né? Assim mesmo. Exatamente. Aí agora a gente comunica, né, para as pessoas mais próximas, olha, hoje começou, Lua, tá bom, então você deixa ela quieta no canto dela, que tá tudo bem. Mas essa naturalidade e que eu acho que está muito representada no ciclo feminino. E aí esse feminino não tem muito espaço na sociedade, né, normal, né, no mundo do trabalho, de quem vai trabalhar, né, de segunda a sexta, não tem muito espaço para essa naturalidade do ciclo. Isso é um incômodo, isso é um problema, isso é uma lua, a mulher é de lua, que saco, né? Pois é. E se for ver, né, até hoje em dia, eu nem sei porque eu nem tenho mais assistido TV, assim, mas antigamente, né, as propagandas dos absorventes, por exemplo, não mostravam um líquido vermelho, colocavam tipo um líquido azul. Quem que tem sangue azul, gente? Né? Sangue é vermelho, né? Olha para ele a cor que ele é, real. Presta atenção. Né? E isso é, obviamente, esse sintoma, né?
desse adoecimento dessa sociedade, né? E aí, tipo, né, pensar até, né, o caso da tua filha, né, quando olhou e se assustou por ver o sangue ali. Pensar que antes, né, a mulher tinha esse caráter até mágico, né? Quando não se conhecia esse papel, o papel dos homens na fecundação, quando, né, não se conhecia o que era a menstruação, considerava a mulher como um ser mágico. Porque, obviamente, né, ela sangrava todo mês e não morria. O homem, quando ia para a batalha, sangrava, podia esquecer, tá morto. Mulher, né, podia sangrar, ficava lá e, gente, não morria. Né? De repente, nascia um ser, a barriga crescia, paria um novo ser. Meu Deus, é uma deusa? Porque é óbvio, né? Porque nós somos milagre. É um milagre da vida. Né? É Imagine, menstrua, não morre, né? Engravida, dá a luz e tá ali vivona, é uma deusa. Só pode Mas ser. aí você vê o que a gente ouve hoje no mundo onde o feminino fica banido. Tem aqueles memes, né? Que hoje chama de memes, antigamente não sei como chamava. Né? A mulher é bicho ruim, olha aí, ó. Sangra todo mês e não morre. Então, essas associações dessas falas que a gente escuta é muito negativo, né? É sempre uma fala repetida culturalmente muito negativa, né? A mulher é bicho ruim, sangra todo mês e não morre. A mulher é um bicho louco, é de lua, né? Deus me livre de ter que lidar com isso. Quando a gente começa a falar sobre isso, é que a gente percebe como tem esse condicionamento, né? Como esse condicionamento está ali culturalmente, e como se perdeu isso que você falou, onde assim a visão, o reconhecer isso como uma coisa mágica, se foi se perdendo, né? E foi se tornando uma coisa negativa que antes era vista como mágico, antes era visto como incrível, como fantástico. Com certeza. E aí, né, sabendo disso, qual é o nosso papel, né? Dentro disso, se talvez não seja trazer um reencantamento, né? Através não só do sangue, mas de tudo que esse feminino nos leva a olhar, né? Então, olhar, realmente a gente só consegue olhar para os nossos sentimentos e necessidades, isso é uma característica da energia feminina, porque a energia masculina vai estar ali, foco, ação, né? Direcionamento. E isso é importante, a gente precisa disso também para viver, né? Não é desmerecer um lado ou desmerecer o outro, né? A gente precisa também, né, de assertividade e fazer, mas tudo na hora certa. Mas a partir do momento que a gente só tem isso, só esse aspecto racional, assertivo, né? E aí o que se transforma às vezes em agressividade, porque não tem o outro lado do equilíbrio, que é o ouvir os sentimentos. Saber aquilo, né, que eu estou sentindo, aquilo que a Marisa estava falando. Quais são os meus sentimentos? Qual é a minha necessidade? Né, o que eu faço para que eu não me autodestrua? Né, para que eu integre isso dentro de mim, para que eu olhe como algo natural, normal, eu escute, né, os meus sentimentos, eu escute o meu corpo. Né, e aí, em outro momento, vai ter o momento da assertividade, vai ter o outro momento de expandir, né, de se abrir. E aí que tá essa dança, né? Esse balanço ali entre o feminino e o masculino. Que não dá para trazer, né, um sem o outro. Nesse sentido, os dois dançam ali juntos. Eu escutando o que me vem, eu sou sempre aquela do que me vem, né? Eu escutando o que me vem é a ligação que você fez no começo do bate-papo com o Elixir, né? Qual que foi a proposta do Elixir? A proposta do Elixir foi a gente trazer à tona de modo ritualístico, né, prático, para que as pessoas fizessem essa conexão prática e as pessoas, né, se conectassem com essa potência feminina de cada uma delas, tanto que a gente teve homens já no Elixir, né?
com o aspecto sombrio, dito sombrio, né? Então, quando você começou a falar da menstruação como uma magia, como um milagre, como o milagre da vida, ela estava no aspecto de luz. E aí, com o tempo, ela foi sendo colocada dentro de um aspecto sombrio, e o aspecto sombrio é julgado, né, pré-julgado, como algo ruim. Né? E aí, dentro, né, de conceitos e ciência espiritualista, não existe bom ou ruim, não existe mal, e não existe, né? Existe uma responsabilidade, existe a tua luz e a tua sombra é proporcional ao tamanho da sua luz. Então, quando você olha alguém, né? E aí eu vou puxar para a minha realidade, né? Do meu trabalho com cura e com terapia, quando eu atendo um homem que foi lá e bateu na mulher dele, e ele veio pedir ajuda, o tamanho do tapa que ele dá é o tamanho do amor que ele não consegue visualizar. Ah, você está querendo dizer que tapa é amor? Não! É a forma distorcida daquilo, é a forma desarmoniosa, é a forma que ele não consegue lidar. Então, o tamanho da sombra dele é proporcional ao tamanho da luz. Né? E, às vezes, é mais fácil você ver uma sombra do que você ver uma luz. Né? Não só ver, né? Como condenar também, né? Isso. Então, é um lugar de muito cuidado, né? De ter esse olhar e de ter a tal da empatia, né? Que eu e a Cris, a gente fazendo esse estudo do livro do Marshall, ela fala, como é difícil ter empatia com você mesmo, né? E aí é óbvio que aí ter empatia com o outro também fica difícil. E aí eu estou dizendo com o outro, por exemplo, vamos pegar um personagem que aqui no Brasil fez muito sucesso, que foi o Lázaro, que matou muitas pessoas, tal, né? Que todo mundo disse, o serial killer, né? Como é que você vai ter empatia com o Lázaro? Se é um assassino em série, né? Mas é para ter, porque o Lázaro é um outro você. O Lázaro também é cíclico, o Lázaro também é natural, né? O Lázaro também tem luz, né? Pode ser que a sombra apareceu mais porque ele não conseguiu lidar com todo esse lugar e com toda essa potência, né? Mas ele tem. E ele tinha, né? Porque mataram ele. Então, não, ele tem porque o espírito dele ainda vive. Pronto, já me consertei de novo. Né? E aí, quando você fala da energia masculina, né? Que quando você falou, a energia masculina dá o direcionamento. Quando você fez isso, eu falei, entendi porque eu pus essa cor hoje. Por quê? Porque em Orixá, quem dá de direcionamento é Yansan, é energia feminina. Por isso que ela gira, né? A energia de Yansan você está dentro de uma máquina de lavar roupa centrífuga. Então você gira, e para onde ela parar é a direção. Né? Então, o quanto, e quando a gente está falando de orixá, a gente necessariamente está falando de natureza. A gente é a referência, né? Orixá não é uma santa, um santo. Os arquétipos são usados para nos auxiliar, mas eles são energias. Então, qual é a energia que dá direcionamento para a gente na natureza? É Yansan. Quem é Yansan na natureza? É o trovão, é o raio. Está ancorado na tempestade. Esses são os lugares de poder aonde eu consigo direcionamento. Então, quando eu estou nesse lugar de turbilhão, né? Quando eu estou nesse lugar de até uma reclusão, porque quando você está recluso, você está eclodindo por dentro, né? Está implodindo por dentro. É que vem o teu direcionamento, muitas vezes. Né? Então, show, né? Não, perceber tudo isso, todas essas nuances, assim, é muito enriquecedor, né?
Mas, assim, e aí pensando assim, né? Yansan é uma energia feminina, mas ela manifesta o que? Um aspecto yang, né? Nesse sentido que a gente associa mais ao masculino, né? Assim como também deve ter orixás que seriam talvez considerados mais masculinos, mas que teriam uma característica mais yin, né? Talvez de Aham. acolhimento. E isso é muito lindo, porque é uma Oxalá, dança, né? É uma Oxalá dança. que é o Deus, né? A fé. Meu pai Oxalá, que para gente, né? Um bandista é a divindade divina, né? A fé em si. Ele é um orixá muito feminino nisso. Por quê? Porque ele acolhe, ele não dá chibata, ele acolhe, ele dá colo. E Né? foi Ele muito a trabalha... nossa conversa de né, como caracterizar, quando a gente falou sobre como caracterizar, né, os pares de orixás, que foi lá a minha pergunta. Eu falei, tá, mas a gente está falando de feminino e masculino, passivo e ativo, isso é tudo linear? Não, tem um monte de cruzamentos diferentes. E é bem interessante. Até quando eu fiz o meu mapa dos orixás, eu fiz não, né? Quando a Marisa fez e leu para mim, isso foi muito louco, porque eu sempre tive um feedback de ser muito masculina, né? Ou de ser muito terra, ou de ser muito masculina, ou de ser muito forte em algumas atitudes, e aí a gente vai lá, faz o mapa, sai tipo assim, feminino, 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 uma coisa forte pra caramba, e, né, bagunça todos os seus preconceitos, as suas ideias sobre isso. E aí, porque a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? Quem sabe a gente faz uma série sobre esse assunto, mas para a gente dar puxar um último gancho disso, que a gente falou sobre isso no Elixir também. Tô falando do Elixir, tô falando da energia feminina, mas o Elixir é só para mulheres. Como que é isso para o homem, então? Como que é essa energia, então, trazer esse feminino para o homem? Como, né? Porque alguém vai falar, tá, mas eu não tenho esses problemas femininos porque tenho aqui sou um homem, ou tenho um corpo masculino, ou sei lá. Como que é isso? Se a gente for ver até pela própria psicologia junguiana, né, a gente teria esses dois aspectos dentro de nós, como conhecidos como o ânimos e a ânima, né? Então, nos homens, se os homens estão trabalhando, né, com um arquétipo feminino, eles estão ativando a ânima dentro deles. Né? Assim como nós, mulheres, também podemos ativar, nós já temos, né, muitas vezes a ânima bem desenvolvida, e aí quando a gente vai trabalhar com o masculino interno, a gente está ativando o nosso ânimos interno. Então, ânimos e ânima sendo essas duas polaridades, né, que constituem esse ser único. Né? Então, um homem, para trabalhar com essa versão, né, digamos assim, mais feminina, ele vai ativar esse lado feminino dele. Ele vai ativar as memórias, inclusive, maternas dele. Porque aí a gente entra nessa coisa do tipo, todo mundo veio de um ventre feminino. Não tem como nascer de outra forma. Então, tanto os homens quanto as mulheres, nós carregamos essa memória desse ventre, desse ancestral feminino dentro de nós. Então, além, né, dele trabalhar essas memórias, né, o homem, além de trabalhar essa questão dessa ânima dele, desse lado feminino, dessa polaridade feminina dentro dele, ele ainda trabalha memórias maternas. Né? É uma forma também de olhar para a própria ancestralidade, né, de trazer essa cura desses padrões, porque tudo, né, a origem de tudo está na mãe, né, na participação do homem também, do pai, obviamente, mas a origem é ali nesse ventre, é nesse mar que, né, o ser humano ou qualquer outro ser ali, né, sendo mamífero, vai se desenvolver. Então, é dessa forma, né? Não tem... obviamente que é bem complexo, né? Bem mais complexo do que parece, mas, ao mesmo tempo, é muito simples, né? É olhar para a origem de tudo. A origem de tudo é o ventre. Assim como a origem da vida aqui no planeta, sendo no mar, tudo veio desse grande mar, né? A vida veio desse oceano.
Então, essas consciências, né, trazendo isso para nossa vida, né, essa consciência, até a consciência masculina veio do feminino, nasceu de dentro do feminino. Então, o feminino que acolhe, né, que dá esse colo, né, para que a vida possa se manifestar, acolhe, gesta, né, vai parir, e esse parir também não é uma força tipo, que bonitinho, não é, né, o parir é outra história, tem uma energia muito yang também no parir, não se pare assim, tipo, eu vou aqui parir, né, não é assim. Vou aqui na plenitude. Ai, que facinho. Hoje acho que eu não tinha me tocado disso, sabe? Mas acho que a conversa de hoje, para mim, me fez entender em mim, dentro do meu feminino, né? Por que eu ligo tanto, né? Lei do tempo, reiki e orixás, né? Porque é o modo operante que dá esse acolhimento do yin e yang, né? Do feminino e do masculino para mim, e é do jeito que eu realmente entendo, né? Porque quando você fez a coisa do direcionamento, na hora eu falei, cara, é Yansan, é a energia de Yansan, né? E a fala deles para mim, de pôr o meu bloco na rua com a fala dos orixás, era a única exigência que eles me fizeram, né, com muito carinho, foi: a gente quer que você fale sobre o orixá, desmanchando esse lugar de ser um bandista, de doutrina, de religião, desmancha esse lugar para as pessoas de que Yansan é aquela mulher negra com, né, com o rabo de cavalo na mão e bota ela na energia, aonde que ela está, né? Aonde que eu consigo trazer essa frequência para mim, porque é uma frequência, né? E aí, talvez por isso que eu tenha um jeito de lidar e as coisas com que eu trabalho, né? Com homens que fazem a violência com suas mulheres, e eles vêm, e aí elas vêm, eles trazem elas, então eu acabo atendendo esses casais, justamente por ter, essa ficha não tinha me caído, justamente por ter essa visão que, para mim, o direcionamento ele está em Yansan e o acolhimento está em Oxalá, né? E a lei do tempo também tem muito isso, né? Onde o desafio, a polaridade, ela te fortalece, ela te deixa melhor, ela faz com que ela te propulsiona, né? Ela faz, vamos lá que vai dar certo, né? Então foi muito, para mim foi muito significativo hoje. Muito obrigada. Bom demais, bom demais. Muito bom, né? Acho que a gente tinha que montar uma série. Acho que sim. Esses bate-papos sempre põem lá mais um papelzinho na caixinha dos nossos desejos, né? A gente põe lá, bota um monte de símbolo de reiki e volta, e pau na mula. E deixa manifestar o que tem que manifestar, né? Aí solta. Aí entra a parte do feminino, solta para o universo. Eu acho que eu teria realmente perguntas e explorativas de umas 5 horas de conversa, mas quem sabe a gente fica hoje na promessa do termos mais em breve. Perfeito. Muito bom. Eu vou fazer um pedido final, que eu sempre faço algum pedido final. Deixa para a gente, Marion, uma dica, um processinho, um ritualzinho, alguma coisa que a gente possa usar, a gente e todo mundo que está vendo a gente aqui, para mulheres, homens, ou, né, ou todes, ou todas, ou todos, ou whatever, para tentar se conectar com esse feminino fora desses
preconceitos de que tem que ser uma coisa ou outra? O que você dá uma sugestão do que a gente podia fazer no nosso dia a dia e como ritual? Fecha os olhos, primeiro de tudo. Oba, lá vem ritual. É isso aí. Fecha os olhos, coloca a mão direita no coração, coloca a mão esquerda no ventre. Respira. Nesse silenciamento, traz a respiração. Primeiro ela vai para o coração, depois ela vai para o ventre e solta. Traz essa conexão, imagina que tem uma ponte entre o ventre e o coração, que se comunicam nesse sentir profundo, se comunicam trazendo as diversas camadas que precisamos ver, sentir, intuir. Se conecta com o acolhimento e o direcionamento. O acolhimento do ventre, o direcionamento do coração, ou vice-versa. Trazendo sempre a respiração como esse veículo que preenche, que alivia, que nasce na inspiração e que morre na expiração. E aí, quando estiver pronto, respira profundamente e volta para cá. Lá vem a menina que me veio, sabe? Que me veio foi, tá, eu sou um homem, ela mandou eu pôr a mão no ventre, eu não tenho um ventre. Não? Será que então, não? É que eu já sei a resposta, né? Mas foi a sensação que me veio de um homem estar assistindo isso, né? Um ser masculino tá assistindo isso e falar, tá, mas eu dentro de mim eu não tenho um ventre, né? E aí, óbvio, eu, Marisa, já falava, será? Pensa bem, sente, né? Que é para deixar esse finalzinho já com isso, né? Para que você não fique ancorado do tipo, ou eu já tirei, né, minhas trompas, ou eu já tirei meu útero, ou eu já, né? A gente não está falando só desse corpo físico, né? Exatamente, né? Físico, energético e tudo mais, né? Então, e mesmo, ok, né? Não tem um ventre físico, não tem um útero fisicamente, seja pelo motivo que for, seja porque foi retirado, ou seja porque, né, seria biologicamente um homem, né? Não importa, energeticamente a gente tem esse ponto, né? Nos homens é chamado de hara, né? E mesmo sem olhar para essa questão da nomenclatura, né? Ali vamos pensar o umbigo. O umbigo é o teu canal que te conecta da onde você nasceu, da onde você foi nutrido, alimentado no ventre da tua mãe, né? Seja um homem ou uma mulher. Então é a partir desse centro, né? Desse centro umbilical que vem essa nutrição, essa conexão. Então sim, né? Você foi alimentado. Tua primeira forma de nutrição foi ali pelo teu ventre. Né? Então, sim. E aí conecta, né? Coração, ventre, esses dois centros, né? Como o feminino e o masculino, mas pensando trazendo a respiração, né? Como esse veículo, né? Desse preencher e deixar ir, né? Desse viver e morrer, né? Desse ciclo. Porque o ciclo tá ali, não tá fora, né, de nós. A gente pode olhar para a lua, pode olhar para as estações do ano, mas se não quiser olhar para isso, só olha, né, entre aspas, só olha para dentro de você, só olha para o processo que te faz estar viva, que te faz estar vivo, que é respirar. E aí você pode fazer esse início que a Marion promoveu com a gente, que é bem legal,
E, Cris, está lá no podcast, né? A respiração Tá. com os selos galácticos, né? Então, tem lá no nosso canal, no podcast, a respiração com todos os selos galácticos, onde eu vou falando a essência de cada um, e aí a gente vai ampliando, né, essa inspiração e essa expiração. Mas é muito legal começar com o início da Marion, né? Ficou bem, bem legal. Que é a base, né? Tipo, é só você com você mesma, né? E a gente tem, para quem já é assinante, a gente tem lá dentro do conteúdo do Rei, que a Marion gravou para a gente como nossa convidada, lembra, na época, uma meditação, um ritual de conexão com as memórias do ventre, que é muito legal. A gente falou na época que também não é uma coisa só para quem tem um corpo biologicamente feminino, que é muito bacana. Quem sabe a gente já pede autorização para a Marion para a gente colocar no nosso canal de conteúdo aberto para as pessoas poderem aproveitar e experimentar aquilo. E já vou fazer mais um convite para você, vou fazer um convite para a Marion gravar uma meditação um pouquinho mais expandida disso que a gente fez para a gente colocar no podcast, que é uma coisa que o pessoal curte muito, porque aí dá para ir lá e só se concentrar ouvindo aquilo várias vezes. Está feito o convite já para a gente publicar lá. Pode contar comigo. A gente vem aqui para bater papo, inventa um monte de outras coisas, entendeu? Desdobra um monte de coisas, é assim mesmo. Muito bom, é uma muito delícia, bom. Né? Adorei estar aqui com vocês. Passou assim, tipo, né? Passou mesmo. Foi leve e profundo ao mesmo tempo. Então, adorei. Muito obrigada, gente. Bom demais. Obrigada por estar aqui com a gente. Delícia. Bom fim de semana. Para nós. Love you.